Olá, pessoal, bom dia. Vamos iniciar o dia estudando matemática. Então, deixa a preguiça de lado, tá bom? Pega seu material, lápis e borracha, preste atenção no vídeo. Vamos começar? Então, vamos lá. No número 1, pinte somente os objetos que lembrem a forma de um cone. Número 2, faça um X nos objetos que lembrem a forma de um cilindro. Número 3, circule os objetos que lembrem a forma de uma esfera. Número 4, pinte somente os objetos que lembrem a forma de um cubo. Prestem atenção que ao lado de todos esses desenhos tem aí a forma do cone, do cilindro, da esfera e do cubo para vocês consultarem e ver qual é a forma semelhante e pintar os objetos. No número 5, está pedindo para você pintar os cones de azul, os cubos de vermelho e os cilindros de verde. Capricha na pintura. Número 6. Escreva o nome do sólido geométrico que cada figura lembra. Sólidos geométricos são a esfera, o cone, o cilindro, o cubo. Então, você vai ver. A bola lembra a forma de quê? Você vai anotar aí o nome do sólido geométrico. O lápis, o funil e o dado. Na atividade seguinte, diz para você pintar somente os múltiplos dos números em destaque. Dentro de cada círculo desse tem uma criança, e elas estão expondo aí os numerais nos dedos. Então, o primeiro menininho diz que você vai ter que pintar os múltiplos de 6. Lembrando que múltiplo é o resultado da multiplicação de um número natural por outro. Ele é o produto, ou seja, o resultado da tabuada. Então, se você não sabe a tabuada de 6 de cabeça, faz num rascunho no cantinho e você vai pintar apenas os resultados da tabuada do 6. E assim por diante, tá bom? De cada personagem você vai pintar aí de acordo com o numeral que eles estão expondo nas mãos. Faça de forma colorida para o seu caderno ficar bem bonito. Na próxima atividade, anote o valor absoluto e o valor relativo dos numerais. A Xerox saiu um pouquinho embaçada, então eu vou dizer para vocês qual é o numeral em destaque de cada letra, tá bom? Lembrando que o valor absoluto é só você copiar o algarismo, é o valor que o algarismo representa, E o valor relativo é o valor real. Quanto esse número vale de verdade. Então, na letra A, o número em destaque é o 6. Na letra B, 9. Letra C, 5. D, 4. Letra E, 3. F, 9. Na letra G, 5. E na letra H, o 9. Por exemplo, na letra A, o número em destaque é o 6. Qual é o valor absoluto desse número? 6. Agora, qual é o valor relativo? Esse 6 aí representa qual número? O valor não é 167? Então, esse 6, o valor relativo dele é 60. Na próxima atividade, você vai fazer a mesma coisa. Vai escrever qual é o valor relativo do número 6 em cada plaquinha. Então, você vai dizer quanto o número 6 vale de verdade em cada plaquinha dessa. Considere os números 6 e 8. Letra A. Apresente os 10 primeiros múltiplos de 6 e também os de 8. Então, nessas linhas, vocês vão organizar os múltiplos, lembrando que o múltiplo é o resultado da multiplicação desse número com outro número natural, É o produto, o resultado da tabuada. Organizando os múltiplos, sempre iniciando com 0 e terminando com reticências. Por exemplo, os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18 e por aí em diante.
Letra B. Apresente os múltiplos acima, que são comuns a 6 e 8. Você vai observar quais são os múltiplos que o 6 e o 8 têm em comum. Vai anotar todos em comum. Na letra C, você vai identificar o MMC de 6 e de 8, ou seja, apresentar o menor múltiplo comum de 6 e de 8 que seja diferente de 0. Na próxima atividade, você vai calcular o volume das figuras. Lembrando que para calcular o volume, basta multiplicar as 3 medidas. Faça a multiplicação por etapas, para você não se confundir e errar o resultado. Então, 7 vezes 10, pega o resultado e multiplica por 9, tá bom? Não existe conta de vezes com 3 parcelas. Você vai fazer com calma, um número por vez. Lembrando que é para você resolver a multiplicação do volume na folhinha do seu caderno. Aqui nesse exercício não tem espaço para você fazer os seus cálculos. E quando for fazer os cálculos no caderno, lembra de fazer com capricho, né? Cada continha identificada com a letrinha da figura que você está multiplicando. E não esqueça de colocar junto ao seu resultado a unidade de medida de cada figura, acompanhada pelo expoente 3, aquele 3zinho que fica pequenininho em cima da unidade de medida, né? Representando cúbico. Agora vamos para os probleminhas. Todos esses probleminhas aqui são com números decimais. Então, você vai resolver com bastante atenção, também na folhinha do seu caderno, pois não tem espaço suficiente para você fazer os seus cálculos. Você pode colocar aqui apenas o resultado do seu probleminha. Então, número 1. Em uma viagem de automóvel, papai dirigiu 112,30 km e mamãe 118,70 km. Quantos quilômetros foram percorridos ao todo? É muito simples, você vai fazer aí uma operação de mais, uma adição. Vai somar para saber ao todo quantos quilômetros foram percorridos. Lembrando que na continha decimal, a continha de mais fica vírgula embaixo de vírgula. Número 2. Minha altura é 1,56 m, a do meu irmão 1,37 m. Qual é a diferença de altura entre nós? Para calcular a diferença de um número entre outro, nós subtraímos, fazemos a continha de menos. E neste caso também, continha de menos, a vírgula vai ficar posicionada embaixo de vírgula. Número 3. Rúbia cortou uma fita de 19 metros em 5 partes iguais. Quanto mede cada parte da fita? Então, vamos tentar imaginar, uma fita bem comprida com 19 metros. Ela cortou, ela dividiu em 5 partes iguais. Então, ele quer saber quanto mede cada parte dessa fita que foi cortada, Então, você vai dividir 19 dividido por 5. Lembrando que se trata de contas de decimais. Então, você não pode fechar a sua continha com um número diferente de 0, tá bom? Você vai sobrar aí algum número, você vai acrescentar o 0 e a vírgula para continuar a sua divisão. Número 4. Se em uma receita de bolo vai 0,600 ml de leite, quanto será usado para fazer 3 bolos? Então, você vai multiplicar 0,600 vezes 3. Número 5. Em uma competição de salto com vara, o primeiro colocado saltou 0,32 centímetros a mais que o segundo colocado. O segundo colocado saltou 0,11 centímetros a mais que o terceiro, cujo salto foi de 2,23 metros.
Qual a altura do salto do primeiro colocado e a do segundo colocado? Aí você vai precisar realizar 2 continhas de mais para descobrir o salto do primeiro colocado e o salto do segundo colocado, tá bom? O probleminha você tem que ler e interpretar. É só ter atenção. Para você saber o valor da altura do primeiro salto, né? Você vai somar 0,32 mais 0,11. Para você saber a altura do salto do segundo atleta, você vai somar 0,11 mais 2,23. Para finalizar, você vai resolver as operações, as expressões. Lembrando que a ordem para os cálculos das expressões é resolver primeiro o que está entre parênteses, depois colchetes e, por último, chaves. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia pelo WhatsApp ou telefone da secretaria. Até a próxima aula. Beijo!